E aí, galera, tudo bem? Voltando então com mais uma aula. E nessa nossa aula aqui a gente vai trabalhar um pouco sobre as obrigações acessórias da contabilidade, né? Para você poder entender como que funciona essa questão das declarações acessórias. Vou estar fazendo uma explicação básica para você poder entender um pouquinho sobre essas declarações aí, tá? Então, nas aulas anteriores, você aprendeu um pouco sobre os regimes tributários, né? Sobre o Simples Nacional, sobre o lucro real, sobre o lucro presumido. Então, cada uma desses meios tributários tem declarações específicas, né? Então, no caso aqui do Simples Nacional, a gente tem, dentro do Simples Nacional, né, o MEI. E o MEI, ele está obrigado a pagar aquela guia mensal, né, todo mês. É a única obrigação que ele tem mensal. Ele também está obrigado a emitir nota fiscal eletrônica para pessoas jurídicas, para pessoas físicas já é facultativo, e ele tem a declaração anual de faturamento dele que ele tem que entregar até dia 30 de maio de cada ano, 31 de maio de cada ano. Então a gente tem aí essa declaração do microempreendedor individual. Essa declaração anual do MEI, ela é muito simples, ele só vai está informando o total de receita que ele teve durante o ano e mais nada, né? É bem mais fácil, não tem complicação nenhuma. Já uma empresa do Simples Nacional, ela tem que enviar mensal o DAS, né? O PG DAS, que é a declaração mensal de faturamento para poder fazer o cálculo do imposto. E ela tem que fazer isso nem que seja zerado, tá bom? Por quê? Que se ela não envia nem que seja zerado, ela paga a multa por não informar a receita dela. Então ela tem até o dia 20 de cada mês para informar a sua receita. Se ela não faz, ela paga a multa que pode chegar a R$50 por mês não declarado, tá? E aí algumas empresas do Simples Nacional estão obrigadas a fazer os SPEDs, né? Que é o Sistema Público de Escrituração Digital, que vai depender muito também de cada estado, porque a Receita Federal praticamente ela isenta essas empresas meio de fazer a grande maioria dos SPEDs aqui que a gente vai ver depois no lucro real e presumido. E aí a gente tem os estados, né? Que os estados que vão determinar se aquela empresa precisa ou não enviar o SPED também. Por quê? Porque tem um SPED chamado SPED ICMS, que ali dentro vai o cálculo, né, dos impostos da empresa para o estado saber se o ICMS foi apurado de forma correta ou não. Por quê? Porque o SPED ele é um imposto estadual. Então, cada estado tem interesse em saber o quanto que vai ser repassado para ele para a Receita Federal. Então, ele fiscaliza através do SPED. Então, você tem que pesquisar no seu estado, na lei estadual, para saber se as empresas do Simples Nacional estão ou não obrigadas a enviar o SPED do ICMS, tá? Mas a maioria dos estados não obriga, não. Então, praticamente, a gente tem essa declaração acessória específica aqui para empresas do Simples Nacional, tá? Apenas o PG-DAS e o DEFIS, que é anual, que é uma espécie de imposto de renda das empresas, das pessoas jurídicas ali, tá? Então, a gente vai informar nessa DEFIS, você tem que estar com a contabilidade já fechada, já em dias da empresa, né? Já tem que estar tudo prontinho, que praticamente você só vai copiar e colar a informação lá dentro. Lá ele vai pedir, por exemplo, o total de despesa que teve no ano, total de receita, total de compras, quantos funcionários tinha registrado no começo do ano e no final do ano. Então é praticamente um copia e cola de informações que você vai pegar da contabilidade, da parte de departamento pessoal, da parte fiscal ali e informar lá dentro. Não é bem simples de fazer. E ela é anual, tem que ser feita até março de cada ano essa declaração aí. Se não fazer, geralmente ela não dá multa, mas o sistema de apurar o imposto fica bloqueado e aí você tem que fazer essa declaração para ele poder desbloquear, para poder conseguir apurar o imposto mensal, tá? Bom, já que as empresas do lucro presumido, né, a gente vai ter algumas declarações a mais, como por exemplo a ECD, Escrituração Contábil Digital. Então o nome já diz, escrituração contábil, você tem que ter a contabilidade já apurada. Então nós estamos no ano de 2024, e aí você vai apurar a contabilidade do ano de 2024 até 31 de dezembro, e aí você tem até junho de 2025, né? Maio, junho de 2025, para enviar a contabilidade de 2024.
para poder fechar ela e enviar para a Receita Federal. Então ali dentro vai encontrar toda a parte contábil da empresa, né? Os balanços, os livros diários, o livro razão que contém toda a movimentação da empresa, os balanços, o DRE, todas as declarações, né? Todos os relatórios contábeis, é o que vai nessa escrituração contábil digital. A FD Contribuições, geralmente ela é um SPED do federal, porque ali dentro tem a parte de tributação, né, de pagamento de impostos, cálculo de impostos, principalmente impostos federais. Então a FD Contribuições serve para isso. A DCTF é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. Tem empresas que têm incentivos fiscais, né? Por exemplo, tem empresas aí do ramo farmacêutico que ela não paga PIS e COFINS sobre a maioria dos medicamentos, no caso dos atacadistas e varejistas, porque esse imposto já é pago pela indústria, então eles não precisam pagar novamente. Então é um tipo de crédito fiscal. Então, para a Receita Federal saber se os impostos do PIS e COFINS foi calculado corretamente, se os créditos foram apurados corretamente, então criou a DCTF. Então ela vai pegar o total de receita que a empresa teve, o cálculo dos impostos, do cálculo ali dos créditos, para poder saber se foi apurado tudo certinho, né? Essa é a DCTF. Então, e tem outras como o SPED do ICMS que eu falei que já vai ser estadual. Você tem que pesquisar para saber se uma empresa do lucro presumido está obrigada ou não naquele estado a fazer o SPED ICMS. A maioria dos casos sim, tem que fazer isso daí, tá? Então essas são as declarações. Já o lucro presumido, o lucro real é praticamente a mesma coisa. É SD, FD Contribuições, DCTF, o SPED ICMS, é a mesma coisa para essas empresas também do lucro real, não muda, né? Aqui as declarações acessórias para o lucro real. E tem uma declaração que ela é praticamente comum em todas as empresas, que é o E-Social. Essa declaração, ela diz respeito a funcionários, tá? Então, toda vez que uma empresa tem funcionário, até o MEI, para você ter uma ideia, tem que fazer o E-Social, né? É mais simplificado para o MEI, mas ele tem que fazer o E-Social. Então, tem funcionário registrado, é obrigatório fazer o E-Social. Esse E-Social é um sistema que o governo criou para poder enviar todas as informações trabalhistas. É por meio dele que o governo sabe a quantidade de pessoas que estão trabalhando de carteira assinada no Brasil e quantidade de pessoas que foram demitidas também. Então, para poder apurar o FGTS, o INSS corretamente, tem que enviar o E-Social também, né? Através do envio que a gente consegue elaborar a guia de INSS e a guia de FGTS para a Receita Federal, entendeu? Então, isso aí é algo comum para todas as empresas. Então, de uma forma geral, todos esses relatórios, essas obrigações acessórias, servem para a Receita Federal fiscalizar as empresas. São pontos de cruzamento de informação. Então, se a Receita quer pegar uma empresa que está sonegando, é só ela usar os SPEDs para isso. Ela usa as notas fiscais para isso. Por exemplo, se uma empresa ela não tira nota fiscal de venda, mas ela compra mercadoria com nota fiscal, pronto, ferrou. A Receita Federal já sabe disso. Então, por que a Receita Federal não notifica todas as empresas? Porque eles ainda não querem fazer isso, né? Mas eles sabem tudinho a quantidade de empresas que estão sonegando e o quanto que essas empresas estão devendo. Para você ter uma ideia, tem até um site da própria Receita Federal que é público esses dados, que eles divulgam ali os devedores, as empresas e pessoas físicas que devem à Receita Federal. Tem uma lista disso daí na internet, no site do governo. É um dado público. Então a Receita Federal sabe de tudo. Ela só notifica às vezes porque não quer. E existe declarações acessórias que são específicas, né? Essas que eu citei aqui são as mais comuns que a gente encontra em tudo quanto é tipo de empresa. Mas se você vai, por exemplo, fazer a contabilidade de uma instituição financeira, um grande banco, existe ali declarações acessórias específicas para o banco, que é onde a Receita Federal vai saber a movimentação das contas das pessoas. Para você ter uma ideia, quando a gente faz o imposto de renda esse ano de 2024 com a senha Gov, algumas informações de investimento que a gente faz durante o ano já vem pronta, pré-preenchida na declaração. Como que a Receita sabe disso?
pelas declarações que o banco envia. Então, como que a Receita Federal sabe o quanto de bens que você tem no seu nome? Porque lá os cartórios têm declarações específicas que informam para a Receita Federal a movimentação, né, de compra e venda de imóveis no Brasil. Então, acaba que essas declarações são também pontos de controle da Receita Federal, da Receita Estadual, tá? Então, praticamente é isso. Por isso que a gente fala que acaba que o contador está mais para fiscal da Receita Federal, que a gente é usado como fiscal, do que para fazer a contabilidade mesmo em si, né? Então, essas são as principais obrigações acessórias mais comuns que a gente encontra nessas empresas. E outra coisa, você tem que se atentar aos prazos, tá? Porque não enviar essas declarações no prazo correto pode acarretar em multas. No caso das empresas do Simples Nacional ou das pequenas empresas, micro e pequenas empresas, as multas são até mais baratas, né? Se você não envia o PGDAS mensal de uma empresa do Simples, paga R$50 por mês de multa pelo não envio, né? Já os SPEDs são mais caros. Se for uma microempresa, cada SPED mensalmente pode custar aí R$200 de multa. Só que esse valor vai aumentando de acordo com o tamanho da empresa, de acordo com o tanto de informação que ela deixou de enviar. Tem multas aí que pode chegar a R$5.000 para uma empresa do lucro real, para você ter uma ideia, né? Isso por declaração e por mês não enviado. Agora você imagine a grande responsabilidade que está sobre a nossa carga como contador de enviar tudo no tempo correto para essas empresas não pagarem multa, né? Então, assim, se você vai trabalhar com contabilidade, se atente aos prazos. No nosso caso, que é do contábil, é essa escrituração contábil digital, né? Que é enviada uma vez no ano. Então, se atente ao prazo, tá? Como eu falei, via de regra, a gente tem até o 30 de junho para enviar essa declaração aí do ano anterior. Então, não perca esse prazo. Faça a contabilidade diariamente, mensalmente, vai pedindo documentos para os seus clientes para poder, quando chegar em dezembro, dia 31 de dezembro, tá faltando pouca coisa para fechar. Quando você for chegar janeiro, fevereiro, já está praticamente com tudo pronto para você poder enviar com calma os SPEDs contábeis, né? Então, se atente aos prazos, ok? E é isso daí, espero que você tenha entendido um pouco mais para que servem essas declarações acessórias. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo dos comentários e bora seguir aqui com o nosso treinamento e até a próxima.